Após um mês e mais uma semana meditando sobre assuntos da família, com certeza todos nós recebemos grande inspiração para continuarmos fazendo a vontade de Deus no tocante aos nossos relacionamentos familiares. Ainda hoje de manhã fomos muito abençoados com a meditação, a pregação do pastor Wagner, e com certeza nós que aqui estivemos saímos bem alimentados a respeito dos fundamentos da família. E o pastor Wagner comentou com tanta propriedade, com fundamento na palavra de Deus, sobre a maior bênção na vida humana, que é a família. E hoje à noite, para introduzir o assunto, eu pergunto: e o que é pior do que a morte? O que é pior do que a morte? Não há nenhuma dúvida que o grande problema do mundo hoje tem relação com família, porque há muito as sociedades têm abandonado o projeto de Deus para a família. E nós vivemos num ambiente em que separações e divórcios são epidêmicos. É rara uma família que não tenha sido tocada por este mal, que não é só do nosso tempo, visto que há relatos, há registros históricos de divórcio há muito tempo. E Jesus, durante o seu ministério, ouviu perguntas a respeito deste assunto. Na verdade, nós precisamos ter muito cuidado em voltar para os bons princípios da palavra de Deus, porque apesar de a maioria de nós, evangélicos puros, cremos que Jesus é o único e suficiente Salvador, cremos e dizermos que a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática, na verdade a sociedade tem grande poder sobre nós. Tanto é que, vez por outra, ouvimos até de crentes algumas afirmações sobre assuntos relacionados à família que nada tem a ver com a orientação da palavra de Deus. E é necessário que nós tenhamos a coragem de voltar para os bons princípios, sem medo de errar, porque a revelação vem de Deus. E as posturas modernas vêm do homem e do homem perdido. O texto que quero ler para os irmãos com certeza traz alguma ansiedade, mas a minha oração é que pela graça, por operação do Espírito e a graça do Senhor Jesus, nós saibamos entender e aplicar isto onde é aplicável. O meu desejo não é trazer culpa sobre nenhum dos irmãos, mas sim graça. Mas nós não devemos abandonar alguns temas difíceis e confrontadores só porque vivemos num tempo tão relaxado do ponto de vista moral na nossa sociedade. Leio no capítulo 19 de Mateus, versos 1 a 12. Tendo Jesus falado essas palavras, partiu da Galiléia e foi para a região da Judéia, para o outro lado do Jordão. E grandes multidões o seguiam, e ele as curou ali. Aproximaram-se dele alguns fariseus que o colocaram à prova, perguntando: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? E Jesus respondeu: não lestes que desde o princípio o Criador os fez homem e mulher, e ordenou: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Eles lhe responderam: então por que Moisés mandou dar-lhe documento de divórcio e mandá-la embora? Ele lhes disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos permitiu se divorciar da vossa mulher, mas não foi assim desde o princípio. Mas eu vos digo que aquele que se divorciar de sua mulher, a não ser por causa de infidelidade, e se casar com outra, comete adultério, e quem casar com a divorciada comete adultério. Os discípulos lhe disseram: se é essa a condição do homem com respeito à mulher, não convém casar. Mas ele lhes disse: nem todos podem aceitar essa condição, mas somente aqueles a quem isso é concedido. Porque há eunucos que nasceram assim, e há eunucos que foram feitos assim pelos homens, e há outros que
A si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino do céu. Quem puder aceitar isso, aceite. Esta última afirmação de Jesus é impressionante, né? Quem puder aceitar isso, aceite. Não é que não tem valor, mas é que alguns têm grande dificuldade em aceitar isso. Aqueles que estão imersos numa cultura de pecados e transgressões não têm nenhuma condição de entender esta palavra de Jesus Cristo. Não é só a palavra de Jesus Cristo que vale, mas há um valor muito especial quando nós vemos que é Jesus quem ensinou este princípio da indissolubilidade do casamento. Aqui os fariseus querem um debate com Jesus Cristo, mas Jesus não entra na intriga. Jesus conhece muito bem, por ser judeu, que havia duas posições naquele tempo a respeito do divórcio. Uma era a posição do rabino famoso chamado Hilel. Ele entendia que qualquer motivo era motivo para o divórcio. E há registros históricos de que coisas banais como salgar a sopa, queimar alimentos, vida monótona e sem graça no casamento, tudo isto era razão. Irmãos, se de fato essas coisas fossem o que nós levamos a sério na nossa vida, a maioria de nós já seria divorciado aqui, né? Porque todas as esposas já salgaram mais do que deviam salgar, e é tão interessante quando nós temos o humor na nossa casa e temos a coragem também de proteger o nosso cônjuge. Às vezes é o marido que cozinha, mas geralmente é a esposa ou então alguém que trabalha em casa, de ter o bom humor de, numa hora assim, simplesmente jogar tudo no lixo e partir para um restaurante, ou então aguardar fritar um ovo. Aliás, ovo frito com feijão e arroz é um excelente prato. Se os irmãos nunca testaram, testem, e com certeza os irmãos gostarão. Isto lembra o meu tempo de seminário, porque o seminário era, no meu tempo, meio difícil nesta área do apoio financeiro, porque a nossa denominação, de fato, nunca deu, me permitam dizer isso, um grande apoio aos estudantes de teologia. Nunca ouvi isso no meio batista. Então, muitas vezes, depois do pobre jantar do seminário, eu partia para visitar um tio meu que morava na proximidade, e muitas vezes, quando eu chegava lá sem aviso, este era o meu prato. E eu tenho boas lembranças do Recife por causa disso. Mas, irmãos, Hilel dizia, por qualquer razão. E é interessante reconhecermos que no nosso tempo é assim, é por qualquer razão, ou sem qualquer razão, as pessoas se divorciam. Obviamente que não são todas. Eu posso dizer para os irmãos, sem medo de errar, e provavelmente tendo de responder as questões de um ou outro dos irmãos mais tarde, há pessoas que experimentam o divórcio não por seu prazer ou seu gosto, mas que foram forçados ou forçadas a isto. Então é bom logo nós sabermos disso, para não sermos injustos. Então Hilel tinha esta postura absolutamente libertina. Shammai era outro rabino e ele autorizava divórcio exclusivamente por causa de vida imoral, quebra da aliança por adultério, por infidelidade. Uma das razões por que adultério, quero dizer, divórcio é tão comum na nossa sociedade é por causa dos níveis elevadíssimos de infidelidade conjugal. Infidelidade conjugal, lamentavelmente, em nossos dias, é uma realidade terrível, inclusive nos círculos evangélicos. E isso deve nos ajudar para levarmos a sério os princípios da Palavra de Deus sobre os quais temos ouvido durante um mês e uma semana. O fato é que, irmãos, onde divórcio é facilitado, há maior insegurança no casamento e maior busca deste, entre aspas, recurso para voltar a experimentar a felicidade. Estou sendo irônico. Curiosamente, Jesus não entrou no debate, mas era o que os fariseus queriam. E eles disseram, e por que Moisés permitiu? E Jesus imediatamente retrucou, ele não permitiu, ele consentiu. Mas o plano de Deus, o ideal de Deus, nunca mudou. Irmãos, é muito interessante que a respeito deste assunto, de que foi um consentimento, este verso 9 diz assim, mas eu vos digo que aquele que se divorciar, a não ser por causa de infidelidade,
não é uma exigência, no sentido de que se houve infidelidade, o caminho é divórcio. Mais do que os irmãos imaginam, as nossas igrejas têm um bom número de pessoas onde, em seus relacionamentos conjugais, houve infidelidade, mas não houve divórcio, porque eles aceitaram o remédio de Deus para as suas vidas. E esta realidade de tantos é uma realidade que só mesmo a graça e a misericórdia de Deus para resolver. E a graça de Deus resolve, mas nós precisamos nos entregar para resolver estes problemas tão graves à vontade de Deus. E temos de nos entregar ao futuro que Deus nos dá quando nós resolvemos seguir a sua orientação. De fato, Deus, amados, tem poder de restaurar e reavivar qualquer relacionamento conjugal, por mais destruído que ele já esteja, desde que os dois, e não apenas um, decidam seguir a vontade de Deus. Há um texto muito interessante de um estudioso do comportamento humano entre cristãos do passado. Ele diz assim: ninguém pode mudar o outro por ação direta, mas quando os dois desejam transformar a sua maneira de viver no casamento, Deus opera o milagre. E é tão interessante quando alguém, e eu estou nesta posição, eu sou pastor há mais de 50 anos, e eu, pela misericórdia de Deus e inspiração para a minha própria vida, já vi muitas restaurações de relacionamentos que aparentemente estavam totalmente destruídos. É por esta razão que na minha vida pastoral de mais de 50 anos eu jamais aconselhei divórcio, jamais aconselhei. Apesar de reconhecer que em alguns casos a pessoa de fato, aparentemente, e foi comprovado isso, não tinha outra saída, porque o cônjuge de fato tinha toda a intenção de acabar, de destruir o relacionamento, inclusive não apenas com a esposa, mas também com os filhos. Eu quero citar para os irmãos algumas razões por que divórcio deve ser evitado. E, naturalmente, quando eu falo divórcio deve ser evitado, eu quero especialmente pensando em pessoas que têm um relacionamento cheio de muito atrito, muito conflito. E eu quero dizer, em nome do Senhor, que o divórcio deve ser evitado, porque divórcio é ato contrário à vontade de Deus. Quem sabe sabemos disso, eu creio que sim, mas é interessante lembrarmos o texto de Malaquias, no capítulo 2, a partir do verso 12. Eu não comentarei pesadamente este texto, porque entendo ser explícito. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer isso, seja quem for, e o que traz ofertas ao Senhor dos Exércitos. Além disso, ainda cobris o altar do Senhor de lágrimas, choro e gemidos, porque Ele não olha mais para as ofertas, nem as aceita da vossa mão com prazer. Mesmo assim perguntais: por quê? Porque o Senhor tem sido testemunha entre ti e a esposa que tens desde a juventude, para com a qual foste infiel, embora ela fosse tua companheira e a mulher da tua aliança matrimonial. Não foi o Senhor que fez deles um só? Eles lhe pertencem em corpo e espírito. E por que um só? Porque ele queria uma descendência santa. Cuidai de vós mesmos, portanto, e que ninguém seja infiel com a esposa desde a sua juventude, pois eu odeio o divórcio e também odeio aquele que se veste de violência, diz o Senhor Deus de Israel. Portanto, cuidai de vós mesmos, diz o Senhor dos Exércitos, e não sejais infiéis. Mas os homens, no tempo de Malaquias, amavam o divórcio. Lamentavelmente, em nossa sociedade, muitos amam o divórcio. Tenho em minha própria família pessoas que já se divorciaram 7 vezes. Eu diria que este meu parente ama o divórcio.
Devemos odiar o divórcio porque o divórcio rasga, eu escolhi esta palavra, dilacera, destrói a família e arranha e destrói os fundamentos da sociedade conforme Deus. Amados, o divórcio também deve ser evitado porque o divórcio, de fato, não resolve a maioria das crises conjugais, como se ouve dizer comumente. Ontem à tarde eu fui buscar a minha esposa, que estava num salão de beleza. E porque eu já estava pensando sobre este assunto, eu estava pensando o que é que esta jovem que está tratando da minha esposa está dizendo para ela a respeito de como é que se deve viver na família. Os irmãos sabem que a maioria destas trabalhadoras não tem o mínimo conceito de família, por causa da destruição reinante na nossa sociedade. Eu quero crer que as irmãs aqui já ouviram conselhos inaceitáveis de pessoas assim que têm prestado este serviço. Muitos dos que decidem pelo divórcio, decidem no calor da crise, sem muita informação sobre este assunto. De fato, por que não dizer, decidem isso no desequilíbrio emocional. E os efeitos são absolutamente devastadores. Daí porque é muito melhor a saída da solução das diferenças. Isto raramente acontece sem a ajuda de conselheiros capazes. E neste tempo há um bom número de conselheiros capazes no meio cristão, especialmente. E de fato, amados, não importa quão aparentemente sem esperança há para o casal, muitos são restaurados para aquela vida de amor que um dia foi sonhada. Eu digo isso porque ninguém entra no casamento já com a ideia definida de destruir o seu relacionamento. Há uma doutora pesquisadora nos Estados Unidos chamada Amy Desai, e ela pesquisou e afirmou, depois da sua pesquisa, que a maioria dos casamentos que terminam em divórcio tem os mesmos níveis médios de felicidade e de conflitos dos que resolveram permanecer unidos e continuaram vitoriosos. Portanto, esta questão de problemas na vida familiar é tudo uma questão de trabalhar e administrar os conflitos. Isto exige empenho. Por que não dizer? Tem a ver com luta contra o próprio eu. Toda vez que lemos 1 Coríntios 13, versos 4 a 8, nós somos lembrados dos componentes do amor, que são tão exigentes que um psicólogo do passado, chamado Rollo May, ele dizia: amar é extremamente difícil, mas é possível quando aceitamos as orientações de Deus. Obviamente um psicólogo cristão. Em terceiro lugar, divórcio deve ser evitado porque divórcio é ruim, traz dificuldades muito sérias para os envolvidos neste processo. Há muitos estudos a respeito disso. Por exemplo, há um estudo a respeito, inclusive, da longevidade de pessoas que permanecem casados com a sua aliança inicial. É interessante. Há pesquisas para tudo nos Estados Unidos da América do Norte. E existe esta pesquisa. Existe uma outra pesquisa que diz que, após 5 anos da crise, muitas pessoas que imaginavam que o caminho, a solução era divórcio, voltam a ter uma vida saudável e até inspiradora. O problema, amados, é que quando há dificuldades e há conflitos no casamento, muitas pessoas imaginam apenas 2 soluções. E conselheiros ouvimos frequentemente estas 2 soluções propostas. A primeira é assim: bem, parece que o jeito, pastor ou conselheiro, é eu permanecer casado e continuar sofrendo até o fim da vida. E a outra é: ou então eu me divorcio e me liberto do sofrimento.
Uma é permanecer, sofrer, ou então sair e abandonar o sofrimento. A questão é que quando nós observamos estas crises familiares, nós vemos que, mesmo com a separação, tantas vezes o sofrimento continua. Me permita, não em todos os casos, mas a imaturidade continua. Eu falei há pouco a respeito de um parente meu que já se divorciou 7 vezes, há muitos outros, eu conheço pessoas assim, em Manaus, que também tem exatamente este número. Muitas vezes é pura imaturidade, inclusive a imaturidade de tentar sarar as feridas do relacionamento anterior, que não foi bem, com outro relacionamento, antes de uma cura interior significativa que permita o estabelecimento de um relacionamento após a tragédia, segundo o projeto de Deus. Mas, de fato, há uma terceira possibilidade, além desta, permanecer juntos e sofrer, ou supostamente divorciar-se e libertar-se do sofrimento. É procurar, lutar e buscar ajuda para transformar a relação. E, como eu já disse, é perfeitamente possível. Perfeitamente possível. Quando? É uma pergunta natural. Mudanças são importantes para que pessoas que estão em grande conflito, já imaginando o divórcio, possivelmente voltarem a uma relação adequada. Em primeiro lugar, esperando pacientemente a mudança das circunstâncias. Algumas separações e divórcios são causados por causa de aflições que são comuns a muitos homens. Perda de emprego, morte de filho. Sim, o drama é tão grande. Inclusive, eu tive um pastor que muito me abençoou quando eu era estudante nos Estados Unidos, e aparentemente tão estável, um pregador inigualável, um dos melhores que eu já ouvi, mas a única filha daquele casal sofreu amargamente de um câncer por um período extremamente prolongado. E o sofrimento, aquele sofrimento daquela menina que veio finalmente, depois de anos, a falecer, foi tão dramático na vida daquele pastor e sua esposa que tivemos a notícia que no fim eles se separaram. A crise, e de fato ele não teve condição de permanecer, e nós sempre orávamos a respeito deste assunto. Então, esperar pacientemente a mudança das circunstâncias. Algumas vezes as circunstâncias mudam, e quando mudam é porque Deus foi buscado. A palavra de Deus diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, como sabemos. Uma outra possibilidade é quando nós trabalhamos para melhorar a relação no tocante à nossa comunicação. A comunicação falha, destrói muitos relacionamentos e leva pessoas ao divórcio. Há pessoas que, de fato, nunca desenvolveram a capacidade de ouvir o outro. E é próprio dizer, por causa das características essenciais e tão significativas da mulher diferente do homem, de que a mulher precisa especialmente ser ouvida, apesar de às vezes a sua comunicação ser entendida pelos homens, pelos maridos, como uma comunicação que exige muito tempo para se expressar. Nós sabemos das diferenças características muito comuns entre o homem e a mulher. A mulher, por ser muito relacional, geralmente é muito elaborada na sua comunicação. E o homem é mais duro, me permita, o homem às vezes é mais grosso. O homem está interessado geralmente só na solução do problema, mas a mulher está interessada no processo. E graças a Deus, porque homem e mulher, com estas diferenças individuais, podem se complementar. Mas homens especialmente precisamos aprender a ouvir nossas esposas. E é bom usarmos a palavra, que é de 1 Coríntios 13, com paciência. Dá resultado. Também, para que haja mudanças no relacionamento atritado, conflitivo, é interessante nós, muitas vezes, estudamos algumas de nossas expectativas
totalmente irreais quanto à felicidade no casamento. Esta ideia de que eu vou me casar com a Maria porque ela vai me tornar finalmente feliz, de fato é uma grande tolice romântica. Porque, na verdade, irmãos, se nós não somos felizes antes do casamento, raramente nos tornaremos felizes no casamento. Porque eu tenho de ser completo e feliz neste sentido, da minha formação pessoal. Preciso ser amadurecido. Recentemente eu li um trecho de Quintana a respeito desta verdade. E eu fiquei maravilhado. E mais maravilhado ainda, porque até onde eu sei, ele não é um cristão era um cristão confesso, se é que ainda está vivo, ou não sei se morreu, mas era uma coisa interessante, porque ele estava criticando aqueles votos que são feitos, e ele disse que nos votos devia haver algo a respeito de um ser paciente com o outro, ter o desprendimento para ouvir o outro, para ajudar o outro. Eu fiquei pensando, com certeza ele que era um homem de letras, um intelectual, com certeza leu 1 Coríntios 13, mas quem sabe ele achava que não ficaria bem colocar lá fundamentado na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada em 1 Coríntios 13. Sem dúvida alguma ajuda termos as expectativas reais no casamento. Há muitas expectativas tolas para o casamento. E é interessante, portanto, que nós que educamos crianças, pré-adolescentes e adolescentes, conversemos com eles no ambiente dos nossos lares a respeito de quais são as reais expectativas e falemos então ensinemos a respeito das responsabilidades mútuas para que a vida seja de acordo com a vontade de Deus. É muito interessante lembrarmos aqui, visto que falei a respeito da falha na comunicação que causa muitas desavenças, muitas crises e que são, em última análise, que chegam ao divórcio, de 2 grandes livros de um autor precioso, os livros dele já estão traduzidos para a língua portuguesa e são muito abençoadores. De tão abençoadores e reconhecidos na sociedade brasileira, nós encontramos inclusive nas boas livrarias, em qualquer shopping que você entrar, no Brasil nós temos estes livros. O primeiro deles que quero citar é Fazendo o Amor Ser Permanente. Que livro precioso! Fazendo o Amor Ser Permanente. Este livro foi escrito por este norte-americano Gary Smiley por causa da tragédia familiar dos Estados Unidos da América do Norte. Mas lembremos, a tragédia chegou aqui e os princípios são exatamente os mesmos, se é que nós queremos fazer o amor permanente para cumprir a vontade de Deus. Ele diz com clareza que, se os princípios apresentados forem seguidos, ele diz que nós tornaremos o nosso relacionamento conjugal à prova do divórcio. E eu entendo que não é exagero, não. Fica assim. Nós blindamos o nosso casamento se levarmos a sério os princípios que são apresentados neste livro. Mas ele escreveu um outro livro que é uma bênção. Recentemente mesmo, quando ouvia e quando pregava para os irmãos, tendo antes pregado para mim mesmo, sabendo que dá resultado. Hoje de manhã, inclusive, fiquei bastante emocionado de manhã, quando na última oração, porque eu observei que ao lado de Norton e Alice Lages estava o número 49. Isto é, eu já sou casado há 49 anos e nem parece. Da lista completa, eu era o campeão. E como é que isto acontece? Por Deus. Porque casamento, amados, pré-adolescentes e adolescentes aqui, não depende, é importantíssima a primeira decisão, é importantíssima. Algumas pessoas já quebraram o seu relacionamento lá no início, mas todos os dias e todos os anos nós temos decisões importantes se queremos de fato ser abençoados por Deus na nossa vida familiar. A primeira decisão é importantíssima, mas são importantes as outras decisões.
Mas o mesmo Gary Smalley escreveu um outro livro que eu quero voltar a sugerir para os irmãos, inclusive para os que estão casados há 49 anos, porque vale a pena. Às vezes nós acabamos relaxando, né? Já estamos tão acostumados um para com o outro, e aí vamos relaxando, é possível isso. Até por causa das responsabilidades grandes, ou então as pressões que são normais na vida humana. Há pessoas imaturas que dizem assim, não, quando a pessoa chega a ter 70 anos, não tem mais problema nenhum. A palavra de Deus diz, quando disse, lembra-te do teu Criador da tua mocidade, antes que cheguem o quê? Os maus dias, do quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Então, vêm grandes desafios na nossa vida e cada vez maiores, muito grandes, terríveis. E nós não podemos vencer sem a ajuda de Deus. Precisamos estar lembrados disso. Mas, irmãos, às vezes a gente relaxa. Então, o livro é As 5 Linguagens do Amor. As 5 linguagens do amor. Porque a gente aprende tanta coisa a respeito do amor. Olha, o amor é assim, estes são os componentes do amor. Mas há pessoas que entendem, e entenderam, e gravaram até, sabem de cor o texto a respeito dos componentes do amor. Mas o problema é na hora da aplicação. Como é que a gente aplica isso? Aplica isso. Este autor, Gary Smalley, ele diz que nós devemos ter o interesse, eu chamaria de o dever é coisa boa, o dever de descobrir qual a linguagem de amor do cônjuge. Qual é a linguagem do amor do cônjuge? Alguém dirá assim, não, mas todo mundo é igual nisso. Não é não, irmãos. E Gary Smalley, eu creio que foi o primeiro a escrever isso, porque eu tenho lido muitos outros livros sobre relacionamento familiar e muitos outros estão usando, nem sempre dizendo que a origem é Gary Smalley, mas eu entendo que é mesmo. Ele disse que temos que descobrir, porque algumas pessoas, de fato, entendem que são amados ou amadas quando constantemente recebem palavras de afirmação. Palavras de afirmação. Outras pessoas, de fato, se sentem particularmente amadas quando recebem presentes. Toda vez que eu falo sobre isso, eu lembro mulheres em grande crise familiar que me disseram, por onde eu andei em várias igrejas, em muitas cidades, dizem assim, pastor, o senhor não vai crer nisso. Eu fico só ouvindo. Mas eu nunca recebi um só presente do meu marido. Para nós que amamos as nossas esposas, me parece incrível isso, né, irmãos? Mas é verdade. E a linguagem daquela mulher era presente. Deu em quê? Divórcio. Já deu, lamentavelmente. Outros, na sua linguagem de amor, eles apreciam e se sentem amados quando serviços são praticados. Então, por isso, eu quero sugerir para os irmãos cujas esposas têm esta linguagem de amor, que lavem pratos todos os dias. Os irmãos vencerão as crises. Naturalmente que eu estou só ilustrando isso. Há muitos outros serviços. Por exemplo, se a sua esposa sempre teve a ilusão de que ela é jardineira, gosta de trabalhar no jardim, mas não trabalha no jardim, e as plantas estão todas morrendo, faça o seguinte, faça um curso de jardinagem, e todo sábado você faz isso. Logo ela vai reconhecer que você a ama muito mais do que você tem podido demonstrar até aqui, porque a linguagem dela, vamos dizer, é a linguagem de serviços. Além de palavras presentes e serviços, Gary Smalley diz que a linguagem de amor de muitas pessoas tem a ver com o tempo significativo. Tempo significativo. Tempo significativo tem a ver com tempo utilizado para a comunicação séria, sem competição, de telefone e tudo mais. E a última coisa que ele cita é que alguns, e ele não é, esta não é a lista completa, ele está apenas sugerindo, mas estas coisas que ele sugere como linguagem de amor são muito fáceis de nós reconhecermos na nossa vida, na vida de nossas famílias. É toque, o toque.
o toque físico. Há 7 anos atrás, quando eu preguei sobre um assunto correlato, eu contei para os irmãos algo que vi a respeito do toque. Eu fui visitar alguém no SECOM, aqui de Manaus, e quando eu estava procurando estacionar o carro, e ali, próximo do SECOM, é dificílimo. Então eu dei várias voltas, porque eu precisava estar perto, eu tinha outro compromisso, e de repente, quando eu encontrei um lugar, porque alguém saiu, eu vi algo muito tocante para mim. Foi uma pessoa que desceu do consultório, e eu posso imaginar que a pessoa desceu com o diagnóstico de câncer na mão. E quando aquela pessoa saiu, 2 ou 3 de seus familiares abraçaram esta senhora, e eles estavam chorando juntos, mas abraçados. E eu pensei, como tem valor o toque humano. E é natural que nós devamos entender que há toques e toques. Existem toques que são inaceitáveis para o relacionamento de pais e filhos, mas há toques aceitáveis e diferentes entre o marido e a sua esposa, e vice-versa. E é bom que nós saibamos disso. Aliás, nós vivemos numa sociedade tão corrompida, onde em determinadas escolas um toque inocente e abençoador tem sido mal entendido, como avanço indelicado e até crime. Os irmãos sabem disso. Algumas professoras que nas nossas escolas são muito abençoadoras das crianças, às vezes têm sido proibidas até de abraçar e beijar por causa da mente corrompida da sociedade, e está corrompida mesmo. Mas, amados, só para dizer que, de fato, é necessário descobrir qual é a linguagem de amor do cônjuge para ser bem-sucedido. E Gary Smiley é tão abençoador nos muitos comentários que faz a respeito desta verdade. O fato, amados, é que o ideal de Deus para o casal, e deve ser isto alvo constante na nossa vida, é que o relacionamento de amor, a aliança estabelecida, seja indissolúvel. Em Mateus, no capítulo 19, que li para os irmãos, na segunda parte do verso 6, está escrito assim, verso 6, portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. O homem não separe. Este deve ser, com certeza, o nosso ideal. Mas eu tenho ainda mais uma coisa para dizer para os irmãos a respeito do divórcio, é que divórcio, além de tudo aquilo que eu já citei, é também um enorme prejuízo para a vida dos filhos do casal que se divorcia. A famosa psicóloga norte-americana Judith Wallerstein seguiu por 30 anos filhos do divórcio. E ela conta na sua pesquisa que ela, ao iniciar a pesquisa, imaginava que eles, depois de 30 anos, ao longo de 30 anos, ela acompanhou estes por 30 anos, eles estariam restaurados, até por causa do tempo. O tempo cura muitas coisas, é verdade, mas eles não estavam recuperados. Esta psicóloga pesquisadora descobriu que 30 anos depois, os filhos do divórcio ainda experimentavam um senso de insucesso na vida, apesar dos louros que haviam conseguido. Eles tinham um terrível medo de perdas, com certeza por causa da perda experimentada. Eles tinham grande dificuldade com qualquer mudança e não sabiam como enfrentar conflitos. Tinham muita dificuldade no estabelecimento de relacionamentos, visando família, e muitos deles haviam decidido jamais casar. Que tristeza. Veio à minha mente um parente meu, que de fato passou por esta crise quando muito pequeno, e de fato ele começou a demonstrar grandes desvios de conduta,
e graves problemas emocionais. Mas, lamentavelmente, ele resistia tratamento psicológico. E que era óbvio, era a sua maior necessidade para voltar a ter estabilidade. Naturalmente que quando nós lemos o restante da palavra de Deus, nós aprendemos, por exemplo, que o apóstolo Paulo trata deste assunto também. E em 1 Coríntios, no capítulo 7, versos 12 a 15, nós temos um outro texto, que inclusive merece um comentário mais prolongado e mais profundo, mas é interessante o capítulo 7. No capítulo 7, em Corinto, uma cidade imersa em pecados os mais variados, os mais devastadores, os irmãos ali perguntam a respeito do casamento, porque casamento em Corinto era uma desgraça total, eu não pode nem imaginar, mas alguns estudiosos nos revelam estas coisas. Então, eu quero ler apenas do versos 12 a 15, sobre o que o apóstolo Paulo diz. Ele diz assim: mas eu, não o Senhor. O apóstolo Paulo tinha isso, é honesto, né? Ele diz assim, não, ele foi inspirado por Deus, devemos reconhecer. Eu, não o Senhor, digo aos outros, se algum irmão tem mulher incrédula, havia muitos lá que eram casados com incrédulos, tanto homens com mulheres incrédulas e vice-versa. Se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em viver com ele, não se divorcie dela. Isso já revela que os costumes de quem é crente e quem não é crente eram muito diferentes, como devem ser hoje também. Nós crentes devemos ser diferentes dos incrédulos, porque temos outras posturas por causa da orientação de Deus. E se alguma mulher tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não se divorcie dele, porque o marido incrédulo é santificado por causa da mulher, e a mulher incrédula é santificada por causa do marido crente. De outro modo, os vossos filhos seriam impuros, mas agora são santos. Verso 15. Mas, se o incrédulo se separar, que se separe. Nesses casos, nem o irmão nem a irmã estão sujeitos à servidão, porque Deus nos chamou para vivermos em paz. Isto é aquele caso, né, que a pessoa quer continuar o relacionamento, mas o cônjuge quer se separar. Tomou a decisão. Ninguém muda o outro por ação direta. Já está definido, ele definiu. E aí a palavra foi esta: então, que se separe. Naturalmente que isto não é para dizer que, olha, não leve a sério essa questão de divórcio não, mas é uma situação real lá. E esta situação real continua a existir aqui. Eu tenho acompanhado alguns irmãos e irmãs em Cristo que de fato foram literalmente abandonados por seus cônjuges. E para que haja ordem na sociedade, é que Moisés consentiu o divórcio. É por esta razão. Mas Jesus disse que foi por causa da dureza do coração, não é o interesse de Deus que haja divórcio. É muito interessante nós reconhecermos que este é um assunto que traz ansiedade ao nosso coração, mas é um assunto que precisa ser tratado, porque nós queremos evitar tragédias familiares, porque tragédias familiares mancham o testemunho da igreja cristã e fazem com que pessoas duvidem do poder de Deus para fazer de nossas famílias experiências estáveis, onde o ideal divino acontece. O que devemos fazer ainda para termos vidas abençoadas, especialmente se depois de algumas dificuldades familiares? Eu estava lendo aí no decorrer da semana uma autora que tem vendido muitos livros nos Estados Unidos, chamada Lisa Harper. E ela diz que o que devemos fazer para mantermos o nosso relacionamento conjugal saudável e abençoador é que nós devemos confiar completamente em Deus e sua habilidade de continuar transformando a nossa vida para que os seus projetos se cumpram na nossa vida familiar. Nós devemos construir com muita sabedoria no fundamento da palavra de Deus. Estes fundamentos têm sido tratados durante
um mês e uma semana aqui em nossa igreja mais uma vez. Nós devemos abraçar o ideal de continuamente renovarmos o nosso relacionamento, a qualidade do nosso relacionamento. E por último, nós devemos investir generosamente no nosso casamento e na vida daqueles que, com a nossa ajuda, pretendem ser vitoriosos, para com isto glorificarem o Senhor Deus. Que Deus nos abençoe, cure as nossas feridas e nos restaure. E que nós tenhamos coragem de, numa sociedade tão errada no tocante aos ideais sobre casamento, de dizer a verdade, sem entrar em excessos de polêmica, mas dizendo que nós cremos e procuramos viver com a ajuda de Deus os ideais do Senhor para a nossa vida familiar. Amém. Amém. Vamos cantar essa oração. Vem